Olá, boa noite. Bem-vindos a mais um Caos Operária TV Entrevista. Nessa segunda-feira, às 7 horas da noite, como sempre, né? Hoje é dia 19 de abril, né? Temos aí toda uma semana pela frente, né? O pessoal que nos acompanha com certeza está se esquentando aí, esquentando os motores aí, se preparando para o ato de 1º de maio, que vai acontecer muito em breve, né? Hoje a gente vai falar um pouquinho disso aqui com o nosso convidado especial. Mas antes, eu gostaria de pedir para você curtir e compartilhar o nosso vídeo, né? Não se esqueça aí de postar em todas as suas redes sociais. Lembrando que isso daí é fundamental para divulgar e aumentar o alcance da nossa transmissão. Então, coloca o vídeo aí no Facebook, coloca no Twitter, no Instagram, tudo aí que der para você coloca o nosso vídeo para você mostrar para seus amigos, seus colegas, todos ficarem sabendo aí do nosso canal COTV e do programa Causa Operária TV Entrevista. Além disso, você pode tornar-se membro do nosso canal, o que é uma grande ajuda a sustentar, né, o nosso canal, visto que a gente não tem patrocínio, não tem auxílio de ninguém, a gente só vive aí com as contribuições dos nossos espectadores, né, dos nossos apoiadores. Então, você se tornando membro do canal, você faz uma ajuda muito grande para o canal COTV. Basta clicar aí no YouTube em tornar-se membro, que aí você já vai escolher aí o seu plano de assinatura, né? Você pode a partir de R$ 8, que não é muito dinheiro para você, mas para a gente é uma grande quantia, uma grande ajuda, né? Visite também o site da Causa Operária TV, cotv.com.br. Lá você vai poder ler a descrição dos programas, uma pequena biografia dos apresentadores, conhecer a grade do canal em todos os dias e tudo mais, né? Não se esqueça de ativar o sininho aí no YouTube para você receber as notificações sempre que for começar um programa e também ativar o serviço de notificações do nosso site, do site cotv.com.br. Tem lá também um serviço de notificações que funciona aí melhor do que o do YouTube, inclusive. Muita gente tem reclamado de um problema aí com as notificações no YouTube, então a gente fez o nosso próprio sistema aí que você pode acessar, você pode usar para saber sempre que for começar os nossos programas. Bom, sem mais delongas aí, queria desejar uma boa noite para o nosso convidado de hoje, que é o companheiro André Constantini. Ele é dirigente do PT no Rio de Janeiro e é do Movimento Nacional das Favelas e Periferias. Além disso, ele tem também um canal no YouTube chamado Favela Não Se Cala, que foi criado aí recentemente. Teve o companheiro Rui Costa Pimenta aí na sua inauguração. Hoje a gente vai conversar sobre diversos assuntos, né? Mas entre eles o aumento da repressão da PM durante o golpe de Estado e sobre a importância de sair às ruas no 1º de maio. Boa noite, André, tudo bem? Boa noite, Francisco. Boa noite a todos e a todas que nos assistem nesse momento. É muito bom tê-los aqui conosco. Vou reforçar o pedido do camarada Francisco para que você esmague no like, que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais, para aquilo que for discutido aqui possa alcançar o maior número de pessoas possíveis. É momento do campo progressista no Brasil, da classe operária, da classe trabalhadora, fortalecer os canais progressistas nessa plataforma de comunicação que é o YouTube, que dialoga diretamente com as nossas crianças e os nossos adolescentes. Durante muito tempo, o campo progressista aqui no Brasil, a classe operária e a classe trabalhadora, veja bem, Francisco, que eu não vou me utilizar da terminologia esquerda e direita. Chegou o momento de nós desconstruirmos essas nomenclaturas e essas narrativas que foram construídas pela classe dominante. O que existe no Brasil, para que nós venhamos desnudar a luta de classes, é a classe operária, a classe trabalhadora e a burguesia, e a classe dominante, que eu me nego e me renuncio em chamar de elite. Elite é Elis Regina, elite é Garrincha, elite é o Vasco, elite é coisa boa, é a classe dominante parasita que vive da nossa força de trabalho, da mais-valia e de explorar a classe operária e a classe trabalhadora. Então, o que existe é a classe trabalhadora e a classe operária. E essa classe tem que fortalecer os canais progressistas que têm a intenção de construir no Brasil uma revolução socialista. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês essa noite. Fico muito grato e lisonjeado
pelo Rui Costa Pimenta ter aceitado o nosso pedido para participar da inauguração do nosso canal. Foi um sucesso e eu estou aqui retribuindo, né, todo o carinho que eu recebi dos camaradas e companheiros do PCO que encontram-se aqui nas ruas do Rio de Janeiro, na luta como deve ser, presencialmente, com o pé no chão, dialogando com o trabalhador, com a trabalhadora. Isso é muito bom. Então, vamos falar aqui do 1º de maio, já que as centrais sindicais pelegas estão preferindo realizar uma live online ao invés de ir para as ruas, né? Ainda mais nesse momento que nós temos a responsabilidade de derrubar essas contras-reformas, a reforma trabalhista, a reforma administrativa, que é uma reforma que visa o aprofundamento das privatizações no Brasil, porque realiza a destruição do funcionalismo público aqui no Brasil, a reforma da Previdência, todas essas reformas que fuderam a classe trabalhadora. Nós temos a responsabilidade, como partido de esquerda revolucionário, de derrubar essas contras-reformas. E só as derrubaremos nas ruas, conscientizando a classe trabalhadora, conscientizando a classe operária. Então, é muito importante que nesse 1º de maio, que não tem nada para se comemorar, é um dia de luta, nós venhamos tomar as ruas de todo o Brasil, como tomamos no dia 31 de março, em resposta aos atos que foram organizados pela extrema-direita, já que Bolsonaro ganhou o direito na justiça burguesa, ganhou o direito, concedido pela justiça burguesa, de comemorar o dia do golpe militar aqui no Brasil. Isso é um escárnio com a sociedade brasileira. Eu fico muito feliz que parte da classe trabalhadora, da classe operária e dos partidos revolucionários tomaram as ruas de todo o Brasil para a realização de uma resposta a essa ofensiva do avanço do fascismo e desse golpe continuado no Brasil. Então, muito feliz de estar aqui. Vamos trocar ideias aqui sobre tudo que está acontecendo no Brasil, as nossas perspectivas, as nossas ações na base. Então, estou muito feliz de estar aqui. Quero externar aqui publicamente o meu agradecimento. Beleza, a gente que agradece você ter aceitado o convite, você ter vindo participar aqui. Para a gente também é uma honra receber você aqui. Eu queria, nesse sentido até do que você estava falando, André, fazer uma pergunta sobre a questão da própria imprensa independente aí, dos canais de esquerda e tudo mais. Eu sei que você tem um canal aí, queria que você contasse para a gente como é que tem sido, né? E falar qual que você considera que é a importância da presença aí dos canais independentes, dos canais, você falou do negócio da esquerda e da direita, enfim, mas dos canais independentes, dos canais operários, da classe trabalhadora, nos meios de comunicação aí, como o YouTube, na internet de um modo geral, e como tem sido a experiência do seu canal também, o Favela Não Se Cala. Eu me recordo aqui assistindo um dos documentários que contam aí a história do honorável e saudoso Carlos Marighella, né, uma das minhas inspirações na vida política, juntamente com o honorável Malcolm X, que encontra-se aqui acima da minha cabeça. Ele chegou em determinada reunião e ele perguntou aos companheiros e companheiras que estavam nessa reunião: "Ué, cadê o jornal?" Ele disse: "Que jornal, Marighella? O jornal? Vocês abandonaram a luta de massa? Vocês abandonaram a luta de massa? Cadê o jornal? A gente tem que ter um jornal para dialogar com a classe operária, com a classe trabalhadora." O que o Marighella estava norteando ali? Não existe possibilidade nenhuma de consolidarmos uma revolução socialista no Brasil sem utilizarmos dessa ferramenta crucial que é a comunicação. Então, é óbvio que é muito importante que nós, da classe trabalhadora, nós, revolucionários socialistas, venhamos nos apropriar de todos os meios de comunicação, jornal impresso, rádio comunitária, canais no YouTube. Isso é muito importante. Agora, Francisco, os canais progressistas, os canais revolucionários, os canais que representam a classe operária e a classe trabalhadora, têm que entender que ele tem duas funções aqui. A primeira função é realizar a disputa de narrativa contra os canais de direita e de extrema-direita existentes nessa plataforma, que são fortíssimos, né? Tem aí milhões de inscritos, milhões de visualizações, porque a extrema-direita investiu maciçamente com recursos oriundos do governo estadunidense. Porque vamos lembrar aqui que nas jornadas de junho, que foi aí a nossa Primavera Árabe, que foi o prenúncio do golpe, os Estados Unidos, o governo estadunidense começou a investir no MBL, em todos esses canais e esses movimentos que surgiram aí na jornada de junho, esses movimentos de direita e de extrema-direita. Então a esquerda papou mosca, a esquerda não, a classe operária papou mosca durante muito tempo
deixando esses veículos de comunicação nas mãos da direita e, recentemente, nas mãos da extrema-direita. Então, nós temos a responsabilidade de disputar a narrativa contra esses canais. A segunda, que, na minha opinião e concepção, é a mais relevante, a mais importante, é realizarmos a contranarrativa em relação à narrativa oficial da mídia hegemônica burguesa, lambe-botas e serviçal do governo estadunidense. E aí, Francisco, eu posso dizer para você, eu participo de vários canais, de vários. Eu posso dizer para você que eu participo de quase todos. Poucos cumprem essa tarefa. Poucos cumprem, porque, na verdade, os canais progressistas fazem nessa plataforma de comunicação que é o YouTube é reproduzir as pautas da mídia hegemônica. Infelizmente, eu tenho que fazer essa pontuação aqui. São poucos que realizam a contranarrativa. A mídia progressista, nesses canais de YouTube, acaba reproduzindo as pautas, né, da mídia empresarial burguesa golpista, acaba reproduzindo essa série de cortinas de fumaças que são criadas pelo governo Bolsonaro, e ele cria de forma proposital, porque enquanto nós estamos entretidos nessas cortinas de fumaça, muitas delas pautado nas questões das pautas identitárias, o que acontece? Eles vão passando a boiada, vão consolidando o seu projeto neoliberal no Brasil, de destruição da soberania nacional e de destruição do funcionalismo público, de destruição dos direitos trabalhistas. Então, eu acho que nós temos que assumir essa responsabilidade que muitos canais progressistas, infelizmente, não realizam. É isso aí, eu concordo. Inclusive, eu acho que é importante, no sentido do que você falou, que se enxergue aí os acontecimentos e os fatos políticos de um ponto de vista da classe operária e defendendo o interesse da classe operária. Muitas vezes a esquerda, os canais aí que tem por aí, acabam falhando nisso daí, né? Que seria fundamental, porque é uma das coisas fundamentais. É preciso colocar as coisas de um ponto de vista que interesse, não que interesse no sentido do entretenimento, mas que interesse no sentido da defesa do interesse mesmo da classe operária. É preciso fazer essa defesa, que senão ninguém vai fazer, né? A imprensa burguesa, com toda certeza, não vai fazer nada disso. Bom, e outra coisa, queria saber sobre a história. Você foi preso no Rio de Janeiro, né, num ato que eu acho que inclusive o PCO estava participando, porque você estava lá colocando a questão da luta pelo fim da PM. Como é que foi isso daí? O que aconteceu? Então, esse ato ele aconteceu nas escadarias da Câmara Municipal. Esse ato foi organizado pelo Movimento dos Camelôs aqui no Rio de Janeiro, já que o prefeito Eduardo Paes enviou para a Câmara Municipal um projeto de lei que visa e tem a intencionalidade de armar a Guarda Municipal. É óbvio que nós somos contra o armamento da Guarda Municipal. Nesse momento onde nós vivenciamos no Brasil, é o aprofundamento de um colapso social jamais presenciado na história desse país. O prefeito Eduardo Paes quer armar a Guarda Municipal, uma Guarda Municipal truculenta e violentíssima, que é a Guarda Municipal aqui do Rio de Janeiro. E aí eu quero trazer um dado que é importante para quem não vive aqui no município do Rio de Janeiro. A maioria dos integrantes da Guarda Municipal do Rio de Janeiro são ex-PMs. Foram PMs que foram expulsos da corporação, desse entulho da ditadura militar, que é a Polícia Militar, que já deveria ter acabado no Brasil há muito tempo, e eles, ao serem expulsos da Polícia Militar, eles ingressam na Guarda Municipal. Então, é uma Guarda Municipal bastante truculenta. Então, os camelôs se organizaram, já que vai ser esse segmento da sociedade mais atingido, caso esse projeto passe na Câmara Municipal de armamento da Guarda Municipal. Então, nós estávamos ali solidários, né, aos nossos companheiros e companheiras camelôs e também solidários aos territórios de favela, porque seria a extensão do braço armado do Estado aqui no Rio de Janeiro. Essa que é a verdade. E é o avanço da militarização da vida que acontece aqui no Rio de Janeiro. Nós vivemos no Rio de Janeiro um processo de mexicanização. O Estado controla muitos poucos territórios aqui, muito pouco território. Os territórios aqui são todos ocupados pelo Terceiro Comando Puro, Comando Vermelho, ADA e as milícias. São 4 facções que lutam entre si pela questão territorial aqui no Rio de Janeiro. E o que acontece? O Estado ele não enfrenta e não realiza o combate contra essas facções e organizações criminosas. Porque esses territórios tornaram-se verdadeiros currais eleitorais. Aí o que o Estado faz? Ao invés de enfrentar, ao invés de combatê-los, ele negocia.
É isso que está acontecendo aqui. Quem estudou e estuda a história do México vai entender o porquê que eu chamo o Rio de Janeiro nesse momento, que eu falo que o Rio de Janeiro nesse momento passa por um processo de mexicanização que é muito perigoso. Para você ter uma ideia, Francisco, não fugindo do tema, mas eu acho importante, saiu uma matéria aqui, né, no G1 da Rede Globo, das organizações Globo, que diz o seguinte: as milícias já controlam 60% dos bairros aqui no município do Rio de Janeiro. É importante que vocês atentem para isso, porque eu estou fazendo essa denúncia há mais de 3 anos. As milícias e as igrejas evangélicas neopentecostais, elas tornaram-se aqui no Brasil a principal linha auxiliar do Bolsonaro e do fascismo. Nós precisamos entender e compreender isso. E essas duas organizações, elas fazem parte, são determinantes e preponderantes nesse projeto de poder que a extrema-direita quer consolidar no Brasil, que é de consolidar no Brasil uma teocracia miliciana fascista. Para alcançar tal feito, é fundamental a expansão e o crescimento das milícias, que controlam territórios, e a expansão e o crescimento das igrejas evangélicas neopentecostais, que controlam mentes. Essa equação macabra resultou aqui no Rio de Janeiro na vitória do Witzel, que está passando por um processo de impeachment nesse momento, na vitória do bispo-prefeito Crivella, que era bispo para a cidade e prefeito para a Igreja Universal, e a vitória esmagadora do Bolsonaro aqui no Rio de Janeiro. Então, o crescimento e o avanço das milícias, juntamente com as igrejas, ela vai sim ter um reflexo nas urnas. Nós precisamos nos organizar para combater o avanço e o crescimento, principalmente econômico, dessas duas organizações. O Estado burguês não vai mover uma palha para conter o avanço econômico, tanto das milícias quanto das igrejas. Aí você vai perguntar, André, de onde vem o crescimento econômico dessas duas organizações, tanto das milícias quanto das igrejas evangélicas neopentecostais? Eu vou dizer para vocês, o crescimento econômico das milícias vem grilhagem de terra, construção civil, venda de água, venda de gás, gatunete e a taxa que eles cobram nos territórios que eles controlam. É muito dinheiro. Vocês não têm noção do fluxo de dinheiro que dá isso. Das igrejas evangélicas neopentecostais, aí você vai dizer, vem dos dízimos e das ofertas. Não, não. O crescimento real das igrejas evangélicas neopentecostais, e eu posso falar porque eu fui pastor da Igreja Universal, ela vem da lavagem de dinheiro que acontece ali dentro. Um dos melhores lugares para se lavar dinheiro no Brasil são as igrejas evangélicas neopentecostais e as escolas de samba. Ali se lava dinheiro do tráfico, da milícia, do jogo do bicho, o dinheiro desviado da política. Então, se o Estado burguês, e ele não vai fazer, não criar ferramentas para conter o avanço econômico dessas duas organizações que tornaram a principal linha auxiliar do fascismo e do bolsonarismo no Brasil, muito em breve, escute o que eu estou lhe falando, essas duas organizações tornar-se-ão a maior força política nesse país. Aí sabe onde a gente vai fazer trabalho de base? Em lugar nenhum. Porque em área de milícia é impossível você levar nossas pautas lá para dentro. Você pode até levar. Eu quero ver você sair de lá. Você vai ficar lá. Você vai morrer, porque eles vão te matar. Então, essa é a realidade. E o Rio de Janeiro é um laboratório. Se der certo aqui, eles vão espalhar isso para todo o país. Então, eu estava lá nesse ato e eu fiz a fala que eu sempre falo. Tinha uma guarnição da Polícia Militar fazendo a segurança do ato, entre aspas. E uma das pontuações que eu fiz no uso da minha fala, estava presente lá vários movimentos sociais de bastante relevância, o PCO, né, o Partido da Causa Operária, estava lá o MTST, que distribuiu um almoço solidário, o MST, vários movimentos de favela, várias entidades ligadas ao movimento negro. Era um ato com bastante representatividade, alguns parlamentares, assessores parlamentares. E uma das pontuações que eu fiz na minha fala era justamente essa, Francisco. Por quê? A ideia de se armar a Guarda Municipal na atual conjuntura que nós vivenciamos no Rio de Janeiro é uma forma de favorecer as milícias também. Por que você está falando isso, André? Tem um dado que eu tenho que trazer aqui que é muito importante. A maioria das armas que encontram-se nas mãos das facções ADA, Comando Vermelho, TCP e das milícias são armas de uso exclusivo do Exército ou das polícias. Então, essas armas são desviadas de lá. Elas são desviadas. Existe uma engrenagem, toda uma estrutura, porque não existe venda de varejo nos territórios de favela sem a conivência
e a participação efetiva da Polícia Militar. O camburão que carrega o corpo preto sem vida é o mesmo que traz as armas e as drogas para as favelas. Você está falando que você leu em livro, André? Estou falando que eu já presenciei. Esses olhos aqui já presenciaram. Por quê? A Polícia Militar aqui no Rio de Janeiro, vamos supor, ela faz uma operação na Rocinha, que é Comando Vermelho. Ela faz uma mega apreensão de armas e de drogas. Ao invés dela levar essas armas e drogas para o depósito, o que ela faz? Ela apresenta ali, vamos supor que ela fez a apreensão de 50 fuzis e de 50 toneladas de maconha e cocaína. Ela vai, apresenta 5 fuzis, apresenta ali umas trouxinhas de maconha, uns papelotes de cocaína. O restante, eles irão revender para uma facção rival. Vou dar o exemplo para o TCP da Maré, Baixa do Sapateiro. É assim que funciona, pessoal. Então, não tem como ter venda de entorpecente no varejo sem a participação desse entulho da ditadura militar, que é a Polícia Militar. Então, eu estava falando todo esse trâmite que acontece aqui no Rio de Janeiro, que é uma polícia genocida, que foi a Guarda Imperial, que é uma polícia que é o entulho da ditadura militar. De repente, o capitão, que era o responsável ali da guarnição, que, entre aspas, fazia a segurança do ato, se sentiu ofendido. Ele veio à minha direção, eu já estava visualizando ele no canto de olho, eu sabia que eu iria ser preso, mas também não arreguei para ele, mantive o discurso de cabeça erguida, ele veio, tomou o microfone das minhas mãos e falou que iria me prender. Perguntei a ele sobre qual acusação, ele disse por desacato. Tentei contra-argumentar, falando para ele que eu não tinha desacatado ele, que em nenhum momento eu me direcionei à guarnição ou a algum policial, falando o nome de algum policial, estava tecendo uma crítica à instituição. Ele me conduziu até a viatura, não falou para os advogados presentes para qual DP ele estava me levando, ele me levou para a 5ª DP, que é bem próximo ali, e no caminho, eu estou sempre fazendo essa denúncia, eles tiraram várias fotografias do meu RG e várias fotografias minhas. Por que eu estou fazendo essa denúncia? Porque quando a polícia ela tira uma fotografia sua, nessa conjuntura, nessa situação, eles enviam essa fotografia diretamente para os grupos privados de WhatsApp dos policiais. Então, minha foto está rolando aí. Minha foto está rolando aí. É uma forma de lhe intimidar, mas não me intimidaram em tempo, em hipótese alguma. Eu afirmo e reitero. Só calarão a voz do André Constantini o dia que me tombarem. E tem que ter disposição também para tombar, porque ninguém está de bobeira. Ninguém faz as críticas que eu faço e fica de bobeira. Eu sei muito bem que passarinho que come pedra sabe o cu que tem. A morte da Marielle foi um comunicado direto para nós militantes de favela. Então, nós estamos ligados, entendeu? Sabemos dos riscos, não romantizo as denúncias que eu faço, mas não irei retroagir. A vida é uma escolha. Você escolhe como vai viver e como vai morrer. Pode viver a vida toda de escravo, sabe? Subalterno e sujeito às opressões do sistema capitalista. Ou você pode erguer sua cabeça, descolonizar sua mente, entender que só uma revolução socialista transforma esse país e fazer a luta que deve ser feita, ainda que custe a merda da nossa vida. Mas nós estamos prontos e preparados para isso, se assim for necessário. Não, com certeza. E a melhor forma de justamente combater essa intimidação é através da denúncia aberta e clara aí, para todo mundo saber que esse é o modus operandi da polícia e que todo mundo sabe mesmo que o pessoal age na base da intimidação. E... Francisco, antes de você passar para outro tema, só para não fugir, porque tem a ver, saiu uma matéria no El País, eu estou com ela aqui, que a matéria é a seguinte: Rio extingue órgão que apura má conduta de PMs e fragiliza ainda mais o controle de violência policial. Ou seja, o Cláudio Castro, que é o atual governador do estado do Rio de Janeiro, que é um bolsonarista assumido, Para vocês terem uma ideia, o nível desse governador, ele, nesse exato momento, aonde 125 milhões de brasileiros estão sofrendo com a insegurança alimentar, aonde o Brasil volta para o mapa da fome, aonde 85% das famílias que vivem nos territórios de favela não conseguem realizar 2 refeições ao dia, aonde, nesse momento, centenas de favelas encontram-se com abastecimento de água cortado. O governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, o mesmo que extinguiu esse órgão que fiscalizava e controlava as ações policiais
dentro dos territórios de favela para ter um controle sobre a letalidade policial dentro do território de favela. Ele fez a aquisição de compra de 15 caveirões do Estado sionista de Israel para continuar aterrorizando os territórios de favela. Ou seja, as favelas pedem pão ao Estado burguês, eles enviam o caveirão terrestre e o caveirão aéreo. Nesse momento, nós favelados estamos morrendo de fome, de tiro e por Covid. É óbvio, companheiro Francisco, que aí eu quero falar para os companheiros e camaradas que estão nos assistindo, que dentro do sistema econômico vigente, que é o capitalismo, você não vai conseguir criar nenhuma ferramenta legal para fiscalizar a instituição Polícia Militar. Sabe? Nós temos que parar com essa bobagem. Vamos criar ferramentas de controle para controlar a Polícia Militar, controlar as mega operações. Vamos construir uma polícia cidadã. Isso é tudo balela. Isso é a história da esquerda pequena burguesa. Isso aí não funciona, porque a polícia ela tem uma função no sistema econômico vigente, que é o capitalismo. Primeiro, manter a ordem, né? A ordem do capital, manter a lei e a ordem do capital, manter o status quo vigente e reprimir com muita violência qualquer levante popular, qualquer rebelião da classe trabalhadora e da classe operária. É para isso que serve a polícia militar no sistema econômico vigente. E não vai se criar nenhuma ferramenta, se é papo de esquerda pequena burguesa, para controlar essa instituição. Que nós temos que lutar para o fim e para a extinção desse entulho da ditadura militar, que é a polícia do Estado do Rio de Janeiro e de todos os estados do Brasil. Nós precisamos destruir essa polícia, pedir o fim e a extinção dessa polícia. Sabe por quê, Francisco? Eu vou falar o porquê. Todos nós somos sabedores da participação direta do governo estadunidense em todas as ditaduras militares que aconteceu na América do Sul e na América Latina. E não foi diferente no Brasil. Tanto é que o FBI e a CIA enviou agentes aqui para treinar técnicas de tortura, ensinar técnicas de tortura para o Exército Brasileiro e para as polícias. Pois bem, a ditadura militar acabou em partes, eu tenho que fazer essa pontuação, acabou em parte. Passamos pelo processo de redemocratização. Agora, essas técnicas que foram ensinadas pela CIA e pelo FBI, a polícia continua exercendo elas. Não mais sobre a esquerda pequena burguesa, o movimento estudantil, mas sobre os corpos pretos dentro das favelas, nos terrenos baldios e dentro de barracos abandonados. Essa é a realidade. Para nós, pretos, pobres e favelados, da classe operária e da classe trabalhadora, a ditadura nunca acabou. Democracia não existe aqui dentro. Estado de Direito desconhecemos. Aqui é um campo de extermínio do povo negro e aqui é um condomínio privado de direitos. Isso tem que ser pontuado aqui. A ditadura acabou em parte. Em parte. E nós queremos destruir ela por completo. E aí eu quero conclamar a militância combativa do PCO, porque nós lançamos uma campanha nacional, primeiro, para a construção de um museu, onde esse museu possa contar a história desse período sombrio na história aqui do Brasil, que foi a ditadura militar. É muito importante, Francisco, que a juventude que nos assiste nesse momento, que não tem compatibilidade ideológica conosco, não fique aí romantizando a ditadura. Você vê um monte de jovem romantizando a ditadura. Na ditadura que tinha lei e ordem, na ditadura não tinha corrupção. Esse jovem tem que entrar nesse museu que nós vamos construir e ele presenciar ali, visualizar como funcionava a cadeira do dragão, que colocavam companheiras nuas ali, molhavam todo o seu corpo e ficavam dando choque no ânus e na vagina dessas companheiras. Tem que saber o que é um pau de arara. Sabe, nós temos que trazer à luz, à baila, o que foi esse período obscuro, sabe, cheio de atrocidades e barbaridades cometidas pelos militares aqui no Brasil. Por isso estamos em uma campanha nacional, já conversando com o companheiro da Argentina, do Chile, para ver se a gente consegue construir esse museu num governo futuro, né? A gente sabe que com o governo Bolsonaro a gente não vai avançar. E segundo, uma campanha nacional para punir os algozes e os torturadores da ditadura. Isso é fundamental, companheiro. Isso é fundamental. Sim. Ninguém teve culhão para abrir a caixa preta da ditadura aqui, não. A Comissão da Verdade avançou muito pouco. Avançou muito pouco. E o maior erro histórico, um dos maiores erros históricos cometidos no Brasil foi quando o Estado brasileiro concedeu anistia para os torturados e para os torturadores. A gente não poderia aceitar aquilo. Então, são poucos, Francisco, os que sobraram. Os canalhas também envelhecem e tem que ir para a cadeia sim. Todos os algozes e torturadores da ditadura têm que ir para a cadeia e a gente tem que fazer essa luta como uma das lutas principais
aqui no Brasil. Então, quero conclamar aí a militância do PCO para se juntar a gente nessa luta aí. Não, nós estamos 100% de acordo. Inclusive, uma pauta nossa é justamente, primeiro, a questão do fim da PM e a questão de tirar os militares do poder, né? Porque a situação que a gente tem hoje é que o pessoal que ficou no comando das Forças Armadas, tudo bem, não são exatamente as mesmas pessoas, mas são as mesmas, a mesma ideologia, é a mesma turma, é o mesmo pensamento que você tem aí nos comandos das Forças Armadas. E hoje, no governo Bolsonaro, os militares ocupam aí um monte de cargo, né? Não lembro, até sabia o número, mas esqueci. Um monte de cargo aí de São 11 mil então, militares, Francisco. exatamente, é Lugar isso de aí. militar, Francisco, é no quartel. Lugar de militar é Exatamente. protegendo as nossas fronteiras e defendendo as riquezas, não entregando o que esses militares aí entreguistas fazem. Ou Entendeu? Então a gente tem que ameaçando o tirar próprio mesmo. povo, né? Sim, Que é eles o que estão eles no fazem. poder, eu concordo contigo, os militares estão no poder. Não sei se você está sentado na cadeira da presidência da República, não. Você pode estar nos bastidores. É isso que está acontecendo aqui no Brasil. Inclusive a questão da própria pandemia, né? Isso é uma denúncia muito importante que a gente sempre faz, é que eles conseguiram conter muito bem a pandemia dentro das Forças Armadas, dentro do Exército, dentro dos quartéis e tudo mais. E eles não fizeram isso daí no resto do país, não porque eles não têm capacidade, é claro que eles têm, mas porque eles não quiseram fazer, né? Não quiseram gastar, não quiseram perder dinheiro aí com o povo brasileiro, mas eles saberiam conter isso daí, né? Eles testaram todo mundo, fizeram um controle muito rigoroso dentro das Forças Armadas, mas no resto do país eles não quiseram fazer. Ô Francisco, você me permite? Pode falar. O que aconteceu no Brasil é o seguinte, companheiros. O que aconteceu no Brasil? Quando a pandemia começou a apertar, a classe dominante, que muitos chamam de elite, viajou, porque eles têm dupla cidadania. Sim. Vacinaram-se lá fora. Aí o que a burguesia fez? Pô, a gente não vai ficar para trás, a gente não está com muito recurso para viajar, não temos dupla cidadania. Mobilizou-se ali aqueles que representam a burguesia no Congresso Nacional, conseguiram aprovar um projeto de lei onde flexibiliza a compra das vacinas pelas empresas privadas. Ou seja, a burguesia furou a fila de forma institucionalizada. Aí quem está se fudendo, Francisco? É a classe operária e a classe trabalhadora, que todo dia pega um transporte público precarizado e lotado, um dos principais vetores da proliferação da Covid-19. Por isso que a balela por parte da esquerda pequena burguesa essa história de fica em casa. Porque ninguém está ficando em casa. Quem está ficando em casa? Só se você é um burguês, pô, e você pode trabalhar home office. O trabalhador está indo todo dia, sabe, entregue à morte nesse abatedouro que tornou-se o transporte público. Eu considero, guardado as devidas proporções, Francisco, o transporte público como os trens que levavam os judeus para a morte nos campos de extermínio como Auschwitz. Que é a mesma coisa, o trabalhador entra ali, ele é entregue à morte. Então quem está fazendo isolamento social? Ninguém, porra. Essa trabalhadora está se fudendo. Por isso que nós escrevemos uma carta e vamos enviar para a direção da CUT e para a direção do Partido dos Trabalhadores para que eles assumam a responsabilidade de puxar uma greve geral. É isso que está faltando no Brasil. Primeiro, se a gente consegue consolidar uma greve geral, a gente joga a burguesia e a classe dominante contra o governo Bolsonaro e facilita a ruína do seu governo. E segundo, é uma forma, Francisco, de preservar e resguardar a vida da classe operária e da classe trabalhadora. Queremos um lockdown total e não parcial, porra. Então essa história de não vamos ficar em casa, não vamos para a rua, isso é conversa fiada. Eu quero mandar um recado para essa pequena esquerda burguesa que nós temos aqui, reformista e eleitoreira. Todo espectador é um covarde. O que vocês são é covarde. Vocês querem sentar, ficar esperando 22 para depois contabilizarmos o número de mortos que pode ultrapassar os 2 milhões. E vocês serão culpados também por não assumir a responsabilidade de derrubar o governo Bolsonaro nas ruas. Essa é a verdade que a gente está vivendo no Brasil, pô. Com certeza. E nesse sentido eu queria perguntar, já que você vê isso de perto, né? Queria também, fazer o seguinte, lembrar todo mundo, antes de passar aí para essa próxima parte, lembrar todo mundo, e a gente vai falar disso também, que a gente vai fazer um grande ato de 1º de maio, né? Os comitês de luta, né? O PCO e ativistas de diversas outras organizações estão organizando aí para a gente fazer um grande ato de 1º de maio, um ato nacional aqui em São Paulo, que a gente vai levar aí bastante gente às ruas aí, queremos levar milhares aí às ruas aqui na Avenida Paulista.
A gente acha fundamental a participação de todos, isso que o companheiro falou é a mais pura verdade, não existe fica em casa, não existe isolamento social, não existe nada disso. O que existe é o povo brasileiro morrendo aos milhares aí, todos os dias, né, a cada dia que passa. Então é fundamental que a gente saia às ruas, não dá mais para ficar sem fazer nada. A extrema-direita está nas ruas, aqui em São Paulo a gente vê aí todo domingo, ou domingo sim, domingo não, sei lá a extrema-direita faz ato na Paulista. A gente está lá também, a gente vai na Paulista, mas a gente vê na Avenida Paulista, a extrema-direita faz ato, faz aquela palhaçada deles, né? Então não dá para a gente chegar e não sair às ruas no 1º de maio, que é uma data fundamental aí da classe trabalhadora. Não... Então eu coloco aí o convite, né? Faço o anúncio, faço o lembrete, porque todo mundo que nos acompanha pelo menos está sabendo aí, e faço o reforço aí a questão que o companheiro falou, não existe fica em casa, não existe isolamento social. Bom, eu queria fazer uma pergunta sobre a questão da pandemia, né? Como que você vê aí a situação da pandemia dentro das favelas, né? Porque se fala aí fica em casa, mas muita gente sequer tem casa para ficar, né? Tem essa situação no país, e muita gente tem uma casa que não tem um saneamento básico, não tem água, não tem nada, o cara não tem nem como ele ficar em casa, ele ficar em casa é quase tão ruim quanto ficar na rua. Como que você vê essa situação aí nesse momento? Olha, quem defende esse fica em casa só pode ser um pequeno burguês, porque realmente não tem justificativa. E quem defende o fica em casa não conhece a estrutura existente dentro dos territórios de favela, porque no formato das suas construções, quase todas as favelas tornaram-se territórios com bastante densidade, Francisco. E quais são os problemas de você viver em um território com bastante densidade? Primeiro problema, a falta de circulação de ventilação. Segundo problema, algumas moradias, por ser muito denso, o sol não consegue atingir. Aí você soma o primeiro problema, que é a falta de circulação de ventilação, com o segundo, que é o sol não atingir algumas moradias, vai gerar um terceiro problema. E qual é esse problema? O problema da umidade nesses imóveis e nessa residência. E o problema da umidade vai acarretar o problema do mofo nessas moradias. E o problema do mofo vai acarretar uma série de problemas de doenças no campo respiratório. Para você ter uma ideia, Francisco, sempre trago esse dado, a Rocinha é o território em toda a América Latina com o maior índice de tuberculose da América Latina. Você soma esses problemas aos problemas já corriqueiros existentes ali. A falta de saneamento básico, a falta de moradia digna, as moradias são precarizadas, às vezes famílias com 10, 15 pessoas moram dentro de um cômodo. Então, é impossível realizar o isolamento social dentro desse território. Então, quem defende essa questão de isolamento social desconhece a real situação da classe operária e da classe trabalhadora, e principalmente da classe operária e da classe trabalhadora que vive dentro dos territórios de favela. Isso é uma tese que não se sustenta mais. Todos que defendem ela, eu os classifico como covardes, e todo espectador é um covarde. Se você se tornou um espectador do Holocausto brasileiro que nós estamos vivendo, você é um covarde que está compactuando com esse genocídio. Nós não podemos mais nos dar o bel prazer de nos mantermos em casa. Nós temos uma responsabilidade com o povo brasileiro. Porque, Francisco, nós vivemos 2 crises no Brasil. Uma crise sanitária e uma crise política. Só que a crise política, ela alimenta a crise sanitária. Nós não iremos superar a pandemia sem antes superarmos o vírus que alimenta e nutre essa pandemia, que tem nome, é o Bolsonaro. Nós precisamos derrubar o Bolsonaro. Enquanto o Bolsonaro estiver sentado na cadeira da presidência da República, ele não irá realizar a vacinação em massa, porque ele sabe que uma vez o povo vacinado e imunizado, tomaremos as ruas e o derrubaremos. Então, nós temos que estar nas ruas também para forçar ele realizar a vacinação em massa. Nós não temos saída. Ou você fica em casa, esperando ser infectado e morrer, e depois ficar contando com 2022 e a gente sentar ali em cima de quase 2 milhões de corpos, ou a gente arrisca tudo e vai para a rua e derruba o Bolsonaro. Por quê? Eu ingressei no Congresso Nacional e protocolei um pedido de impeachment pelas favelas. Isso é inédito, isso nunca aconteceu na história do Congresso. Mas eu não tenho nenhuma perspectiva que o Lira vai aceitar os mais de 108 pedidos de impeachment. Eu tenho a total convicção que derrubaremos o Bolsonaro nas ruas. É lá que nós derrubaremos ele. Então, é convocar todo mundo para o dia 1º de maio. Se não tiver nada aqui no Rio de Janeiro,
Eu vou viajar no ônibus do PCO, os companheiros falaram na reunião que vai ter um ônibus, vai sair aqui do Rio para levar os companheiros. Se não existir nada aqui no Rio, que eu creio que não vai acontecer nenhum ato de rua presencial, eu estarei indo para São Paulo aí para me somar aos companheiros aí nesse ato do dia 1º de maio. Maravilha, e será naturalmente muito bem recebido. O ato promete ser grande, promete ser bastante importante. Outra coisa, se a gente está falando aí, né, de pandemia e tudo mais, né, inclusive do próprio Bolsonaro, e como é que você vê também uma questão que está muito presente nesse debate, a questão da reabertura das escolas em plena pandemia aí, aqui em São Paulo, abre e fecha, mas no fim das contas eles querem abrir as escolas a qualquer custo. Como é que você vê essa questão? É engraçado, né, Francisco, que agora esses que sempre votaram no Congresso contra a escola pública, né, sempre foram inimigos da educação pública nesse país, agora, em plena pandemia, eles alegam, né, e reiteram e afirmam que as escolas prestam um serviço essencial para a sociedade, né, e eles estão preocupados com a educação da classe operária e da classe trabalhadora. Isso é uma sacanagem. Então, fica aqui o meu recado. Todo prefeito aqui no Rio de Janeiro vai reabrir as escolas quarta-feira. Todas elas. Todas elas. Desde da infantil até o 1º grau. Todas elas. Todas elas. Então, assim, todo prefeito e todo governador que reabrir as escolas nesse momento também é cúmplice do holocausto brasileiro que nós estamos vivendo na pandemia. Não é só o Bolsonaro, não, pessoal. Dória, Covas, Eduardo Paes, todos eles que estão reabrindo as escolas nesse momento são cúmplices do holocausto brasileiro e têm que sentar-se também no banco dos réus e no Tribunal de Haia para responder por crimes contra a humanidade. Porque nós temos essa responsabilidade de levar o Bolsonaro até o Tribunal de Haia, ele, todo o seu governo e todo o seu ministério, ele não pode sair impune. E esses prefeitos e governadores que aderirem nesse momento à reabertura das escolas, também temos que levá-los até o Tribunal de Haia para que respondam pelos crimes contra a humanidade que não prescrevem. É isso que a gente tem que fazer, Francisco. Esses genocidas não podem sair impunes, porque você pode perceber bem, o número de infectados e de óbitos aí em São Paulo aumentou, nós estamos acompanhando, depois da reabertura das escolas. Por quê? As crianças vão lá... Como que você vai manter, Francisco? O ensino infantil, você vai manter crianças respeitando o isolamento e distanciamento social. Isso é impossível. Pô, tem escola que não tem água, não tem papel higiênico, a gente não tem estrutura nenhuma de reabrir as escolas. Isso é uma sacanagem com as merendeiras, com os professores, sabe, com os porteiros. Essas crianças serão infectadas e vão levar o vírus para dentro de casa. É um dos maiores vetores de proliferação da Covid-19, isso já foi comprovado, são as escolas. Então, todos os prefeitos e governadores que aderirem à reabertura das escolas são cúmplices do holocausto brasileiro e têm que responder criminalmente. É isso que a gente tem que fazer. E André, uma outra coisa, a gente já está chegando ao final aí, infelizmente, né? A conversa é muito, muito boa, mas infelizmente a gente já está se caminhando aí para os minutos finais. Mas eu queria primeiro perguntar, né? Porque isso vai ser uma pauta além do Fora Bolsonaro, além da questão da vacinação da população já, né? Da quebra da patente das vacinas aí, e a questão. Outras tantas questões que a gente conversou aqui, o fim da PM e tudo mais. Uma questão que é muito importante para a gente aqui é a luta pela candidatura do Lula, né? Queria ver o que você acha disso daí e sobre a questão da candidatura do Lula, que vai estar em pauta aí no nosso 1º de maio também. Acho que o PCO fez uma luta muito assertiva, né? Aqui no Rio de Janeiro, nós temos um coletivo que surgiu pós o golpe, que também fez uma luta muito assertiva, muito parecida com o posicionamento dos companheiros e companheiras do PCO, que foi a luta, né, com unhas e dentes, sangrando, que é o que nós deveríamos fazer, sangrar em uma guerra como se fosse uma guerra até o último homem, né, e tombar, né, lutar até o último homem ser tombado, que era a resistência contra o golpe e não largarmos a mão do coração valente da presidenta Dilma, como muitos quadros dentro do meu partido, do Partido dos Trabalhadores, fizeram, porque são eleitoreiros, são reformistas, né, abandonaram a coração valente, né? Não trataram o golpe como deveria ser tratado. Né? Não, isso aí teve gente que nem falava que era golpe na época, diga-se de passagem, e foram se debruçar na eleição em 2018 aqui, ó. Se fudemos.
Eleição sem Lula é golpe continuado e fraude continuada. Não participarei e não irei legitimar uma eleição ilegítima, porque o Bolsonaro não tem legitimidade para estar sentado lá, Francisco. Ele não tem, porque essa eleição foi fraudada. Aquele colúnio que existiu do Poder Judiciário para tirar Lula da disputa eleitoral, que nós venceríamos pela quinta vez o pleito eleitoral. Então, Bolsonaro não é um presidente legítimo, a gente tem que fazer essa pontuação. Essa que é a grande realidade. Então, eu não irei legitimar uma eleição sem o Lula, não irei participar dessa fraude. Então, nós temos que fazer pelo Lula o que não foi feito pela Dilma, que era lutar até a última gota de sangue e lutar até o último soldado cair no chão. Não fizemos isso e nos fudemos. Não podemos cometer o mesmo erro com o ex-presidente Lula. Então, eu acho que uma das maiores vitórias nossas, Francisco, foi a aprovação e a consolidação da CPI. Por quê? A CPI não vai dar em nada, nós sabemos disso. Mas a primeira coisa, ela vai gerar um desgaste político no governo Bolsonaro muito grande, por isso que ele está desesperado. Nós estamos à véspera da eleição. E vai produzir documentos riquíssimos, Francisco, que nós poderemos nos utilizar para conduzir o Bolsonaro até o Tribunal de Haia. Então, a CPI do genocídio é uma das nossas maiores vitórias. E Lula voltando para o cenário político, mudou o cenário nacional, né? Mudou o cenário internacional. Foi preciso somente 2 falas, né? Foi preciso aí a mídia empresarial burguesa golpista abrir para Lula fazer 2 falas que ele transformou tudo, trouxe aquela luz no fim do túnel. Então, fico muito feliz pela luta assertiva que os companheiros e camaradas do PCO fizeram em insistir na luta pela inocência do Lula, Lula candidato. Nós também fizemos isso dentro do partido. Então, fico muito feliz por vocês terem sido assertivos e terem feito essa luta incansável nas ruas aqui. Quero parabenizar os companheiros e camaradas aí do PCO. Com certeza, e a luta continua até o Lula estar aí nas urnas, né? Sim, a gente tem que ficar de olho para não ter nenhuma manobra, não correr nenhuma manobra para torná-lo inelegível de novo. A gente tem que ficar com um olho no padre e outro na missa. Acho que não existe vitória consolidada, não. Tá? A gente tem que estar na rua, acho que só as ruas garante, Francisco, a eleição do Lula. Se a gente não tomar as ruas, a direita, a extrema-direita, né, esses que representam os interesses da classe dominante da burguesia, não investiram tanto para deixar a gente ganhar a eleição em 22. Então, a gente tem que ficar ligado, tem que tomar a rua, qualquer manobra do STF para torná-lo inelegível, a gente tem que ir para a rua com força total, mas não é para fazer ciranda, nem nota de repúdio, não, é para ir para a rua, pessoal. É para enfrentar a violência estatal, é para tacar fogo nesse país, entendeu? Porque a gente precisa, o Brasil não suporta mais, sabe? Mais um governo Bolsonaro, não suporta. Os caras estão destruindo tudo, entregando as nossas riquezas em recursos naturais, o pré-sal, a Amazônia, está tudo sendo entregue, destruindo os direitos trabalhistas, criando aí uma nova classe trabalhadora na uberização da vida, essa juventude com a bicicletinha do Itaú e com a caixa do iFood nas costas. Então, assim, a gente não pode, enquanto revolucionários e socialistas, nós não podemos deixar que eles destruam de vez esse país. E essa responsabilidade é nossa, é do nosso campo, só se destrói o fascismo nas ruas, então é nas ruas que a gente vai garantir a eleição do ex-presidente Lula. Só antes de encerrar, Francisco, só queria dizer que a nossa primeira ação de solidariedade às favelas, na distribuição de cestas básicas, vai ser no sábado, na favela da Mangueira. Agora, nós estamos fazendo uma distribuição e uma ação solidária totalmente diferente do que está sendo feito aqui. Distribuir só alimentos nesse momento, sem levar a politização, não vai surtir efeito nenhum. Então, o slogan da nossa campanha é: a solidariedade não pode, deixa eu ler aqui, a solidariedade não pode ocupar, né, o papel do Estado. Né? Não pode. O Estado tem um papel. Então, nós vamos estar levando a solidariedade às cestas básicas, mas conscientizando essa classe operária e a classe trabalhadora que a primeira cesta nós podemos dar, mas a segunda, a quarta, a terceira e a quinta é papel do Estado. Então, nós temos que fazer uma luta central, que é do auxílio emergencial de R$600 até o término da pandemia, porque nós não teremos perna para alimentar esse povo o tempo todo, a classe operária e a classe trabalhadora. Então, a gente tem que mostrar para eles que eles precisam se organizar e que, nesse momento, quem deveria estar suprindo a necessidade deles não é a nossa solidariedade socialista, mas era um papel do Estado. Então, a nossa solidariedade não visa ocupar o papel determinante e preponderante do Estado. Por isso, escrevemos um texto
e vamos estar na Mangueira, levando as cestas básicas, mas também, junto com elas, a politização, que é fundamental nesse momento, fomentar a luta de classe junto aos trabalhadores que estão ali sendo assolados pela fome e pela miséria. Sim, com toda certeza. Inclusive, isso daí é algo que você falou aí que é verdadeiro, chama atenção para o fato de que a fome no Brasil cresceu demais. Não é pouca gente que está passando fome. São milhões, centenas de milhões de pessoas que têm a perspectiva aí de voltar a passar fome nesse momento no Brasil. Eu queria agradecer muito primeiro, André, por você ter participado aqui com a gente. Foi muito legal, foi muito boa a conversa. Queria também deixar o finalzinho aí, que a gente já está terminando, para você divulgar o seu livro, que eu sei que você está lançando aí, fazer uma divulgação aí para o pessoal que está nos acompanhando aí. Valeu, e agradecer, obrigado, não, que é isso, desejar uma boa noite aí e esperar que a gente faça mais programas aí, mais conversas mais para frente. Beleza, só chamar. Olha Beleza. só, o livro ele encontra-se em pré-venda, né? Ele está com valor pela metade, R$ 24,90 até essa semana. Depois ele vai passar para o preço normal, que é R$ 48,90. Então, o preço do livro na pré-venda está pela metade do preço. É pela editora Cotter, o autor sou eu e a coautora é a queridíssima Daphne Aston, minha amiga. O produto final do livro ficou muito bom. Né? O nome do livro leva aquilo que nós entendemos que precisamos fazer dentro das periferias e territórios de favela, né? Fazendo aí um confronto com aquele samba famoso aqui do Rio, dia que o Morro descer não vai ser carnaval. Nós entendemos e compreendemos que o dia que o morro não descer, a gente para os modos de produção capitalista, os meios de produção capitalista. Então, assim, o tema do livro ele é proposital, porque o recheio do livro está recheado de luta de classe. Né? Porque eu não falo só da minha vida, das minhas amarguras, das tristezas, mas no final do livro eu dou um norte, eu dou uma direção daquilo que nós precisamos fazer para transformar esse país, que é uma revolução socialista. Então, nós não estamos lutando para o morro descer, nós estamos lutando para o morro não descer, que o dia que o morro não descer, entendeu? A madame vai ter que limpar a sua casa, o cara vai ter que ficar na portaria, não vai ter ninguém para dirigir o ônibus, não vai ter o trabalhador para fazer a engrenagem da fábrica funcionar. Então, o trabalhador tem que entender, se tudo ele produz, tudo lhe pertence. Então, por isso, o nome do livro é O Dia em que o Morro Não Descer, fomentando a luta de classe e organizando a classe trabalhadora para uma revolução socialista no Brasil. Socialismo ou aprofundamento da barbárie? É isso aí, André. Muito obrigado. Uma boa noite a todos que nos acompanham aí. Daqui a pouco vocês vão ficar com o programa do companheiro Antônio Carlos, com o resumo do dia. E o CEOL TV Entrevista vai ao ar aí toda segunda-feira, às 19 horas. Então a gente se vê aí na próxima semana. Valeu, boa noite, André. Falou, Boa noite. obrigado. É isso aí e até a próxima. Valeu, boa noite. Até a próxima.